Pra quem caiu de paraquedas aqui, essa é a parte 2 de Hero Return. A parte 1 vai estar no primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo. Após a batalha colossal contra o presidente da Associação de Heróis, os heróis acordaram no hospital se recuperando. O protagonista, Lin Jie, chega ali perguntando sobre a Eren, e ela aparece atrás dele dizendo que desapareceu só por alguns dias, então pra que tanta preocupação? E começa a se perguntar se ele estava apaixonado por ela. Após provocar ele mais um pouco, ela diz que após o que aconteceu, entrou em contato com o clube de heróis para dar um treinamento especial e que todos eram bem-vindos. Mas ele disse que não ia comparecer porque já era muito poderoso. Aquela heroína ranqueada de gelo se irrita com ele por dizer que não precisa de treinamento por já ser poderoso demais e diz pra ele que dentro das 8 grandes famílias existem várias pessoas assim como ele, e que com seu nível de poder ele não derrotaria nenhum deles. Ele discorda disso e fala que nem mesmo se todo mundo ali atacasse ele ao mesmo tempo teriam chances de derrotá-lo. A cena corta pro telhado do hospital com todos esses heróis prestes a lutar em grupo contra ele. É exatamente isso que acontece. Geral começa a atacá-lo, que desvia dos golpes de todo mundo. Ele acaba usando muita força sem querer e manda a garota de gelo voando pra longe. Ela é salva pela Bu Feiyu, que é a garota que queria matar o Zen, mas acabou virando aliada da galera depois, só pra contextualizar. E o Lin Jie pede desculpa por machucá-la. Após isso, a Bu Feiyu vai pra cima dele junto com a Eren, que ataca ele usando seus poderes de gelo absurdos. Ela vê que isso não tá tendo efeito, então apela pro seu poder mais brabo, que é selá-lo dentro de um cristal de gelo. Ela diz que ninguém nunca escapou desse ataque, mas nessa hora ele se solta e diz que isso não adiantava contra ele. Ele derrota todo mundo facilmente e vai embora. A cena corta com ele em casa, tendo acabado de apanhar da sua irmã por trazer um cachorro pra dentro de casa. Ela odiava cachorros, mas a garotinha que mora com ele, chamada Mumu, insiste pra ele adotar o cachorro com seu olhar fofinho e ela não resiste. A cena corta com ela passeando com ele e depois indo pro trabalho, onde o chefe dela diz que ela poderia ficar em seu laboratório fazendo testes e a manda embora. O anime revela esse chefe dela, que é um cientista, conversando com o chefe da família Yang, que é uma das grandes famílias, tá ligado? Ele pediu pro cientista salvar um membro da sua família, que é o presidente da associação que foi derrotado pelo Lin Jie, mas após ele dizer que não seria possível, o velho simplesmente mata esse cara. Na hora de ir embora, ele dá de cara com um membro de outra família, a Dong, que vendo o cara morto pergunta o que aconteceu com ele. O chefe da família diz pra ele não se meter e que ainda não acertou a conta da Eren com ele. Ele diz que dessa vez a Eren se meteu em um grande problema e pede desculpas em nome dela, mas diz que não deveriam destruir a paz entre as famílias por causa dela e se enfocar em terminar um tal projeto que estavam fazendo. O que será que ela fez? Ele apresenta outro cientista pro doutor dizendo que será seu assistente. A cena corta pra Associação de Heróis com o grupo do Lin Jie assistindo a chegada do novo presidente da associação. A gente descobre que ele é o mesmo cara da cena anterior e olhando a cara do Lin Jie e da Eren, a gente vê que eles não gostaram nem um pouco de verem ele ali. Após a apresentação, a Eren vai conversar com o tal presidente e o chama de irmão. Oh não, plot twist. Em toda a conversa, ela fala sempre com um tom de medo, até o presidente e também irmão dela dizer que o dia já foi escolhido e pergunta sobre os preparativos para tal assunto. Ela diz que a Xiao Ye, que é aquela garota ranqueada de gelo, estava ajudando ela nos preparativos e o presidente simplesmente ataca e ameaça ela. Após isso, ele chama os amigos dela e finge ser um cara legal. Reconhecendo os feitos do protagonista, ele convida ele para se juntar à família Dong e reinar junto com ele. Mas o Lin Jie, que já sabia qual é a desse cara, se recusa. Ele manda uma indireta pra ele por ter sido rejeitado, mas o protagonista diz que se ele quisesse atacá-lo, então que venha. Chamou pra porrada, velho, tá nem aí, cai por pau, otário. O maluco é brabo. O episódio termina com ele ativando seu poder de controle mental, fazendo todos se ajoelharem à força, menos o Lie Jin, que fica o encarando de igual pra igual. A treta continua com não só os amigos do Lin Jie, mas todos os heróis da associação sendo afetados pelo poder do Dong Yang, que é o nome do irmão da Eren. O protagonista se irrita de verdade com ele e libera uma rajada de poder que desativa sua habilidade e o faz recuar na hora. O Lin Jie e o seu grupo vão embora, fazendo o Dong Yang reconhecer que ele é um cara perigoso. E na saída da associação, o grupo do Prota conversa sobre a Eren e suspeitam que ela tá em perigo. O Lin Jie manda o 13 investigar e a cena corta mostrando a irmã do protagonista fazendo um experimento com o cachorro dela no laboratório. O assistente do cientista vem ver o progresso dela no experimento, que é deixar o cachorro inteligente, e mostra que ele já podia ler. Ela vai pra janela tomar um ar e um cara que gosta dela aparece ali avisando que ela tá em perigo. Eu sinceramente não sei quem é esse cara, velho. O anime mostra ele como se, né, a gente já conhecesse, mas eu não lembro, então vamos fingir que é um personagem novo aqui e tá tudo certo. Porque o cientista chefe dela trabalha tanto com a família Dong quanto com a Yang e diz não duvida nada que as duas famílias entrem em confronto, por isso é perigoso ficar ali. Mas ela diz que não ia embora e deixar o chefe dela correndo perigo. Ela diz que não tem medo da morte e sai correndo pra procurá-lo.
salvá-lo. Esse cara é membro de uma das grandes famílias também, a família Long, e manda um grupo vigiar o laboratório com a intenção de protegê-la. Passando ali perto tava o Lin Jie, que nota uma presença estranha e sai correndo pra ver o que era, capturando uma garota que tava vigiando o laboratório da irmã dele. A cena corta pra uma rapaziada de terno em cima do telhado se perguntando cadê a garota. O Lin Jie aparece atrás deles com ela na mão e derrota todos eles. O Zhang Chen revista um deles e encontra um medalhão da família Long. O Lin Jie imagina que foi aquele cara de antes, dizendo que já que foi rejeitado pela irmã dele, então ele quer namorar com ela à força. Nesse momento, ele se enche de raiva e diz que vai dar um gostinho do seu poder a ele. Ainda bem que não é o gostinho de outra coisa. A cena corta pra esse cara sendo informado que toda a sua equipe foi derrotada sem nem mesmo saberem por quem, e ele imagina que foi o novo presidente da associação, o Dong Yang. Mal sabe ele que foi o protagonista. Lembra que o 13 foi investigar a situação da Zhu Eren? Pois é, ele vê que ela tava de boa em casa fazia alguns dias. Um carro chega e para na frente da sua casa. Quem sai do carro é um loirinho folgado, cara, de uma das grandes famílias que se diz futuro marido dela e trata ela que nem lixo, chegando a jogar ela no chão e ameaçá-la. Nisso chega um grupo de heróis e tentam salvá-la, mas ela pede pra eles se afastarem e os capangas desse loirinho safado cercam eles. Eles apanham feio desses capangas que na verdade são robôs ultra poderosos e faz ela assistir tudo. Ela implora pra fazê-los parar, mas não faz e ainda bate nela. O 13, que tava observando tudo, atira nele, mas ele pega a bala com a mão e pra revidar lança uma rajada de vento nele que o corta. O 13 caído chama o nome do protagonista, o pedindo pra resgatá-lo enquanto vê esse cara indo embora com a Zhu Eren. Um robô tava prestes a matar o 13, mas o Lin Jie chega a tempo de salvá-lo. Como já era de se esperar, ele derrota todos os robôs facilmente e diz que vai se vingar pelo que fizeram com o 13 e vai salvar a Zhu Eren. A cena corta com ele e os outros heróis do seu grupo planejando ir atrás da família Yang. Aquele astro do rock que apareceu no começo da parte 1 desse vídeo se junta a eles na luta e eles começam a planejar seu ataque. A Bu Fei diz que o casamento da Zhu Eren com aquele loirinho membro da família Yang vai ser amanhã e que seria uma forma de acalmar os ânimos depois do que aconteceu com aquele cara, mano, que era o presidente da associação antigamente, que o chefe da família matou porque não tinha cura. O protagonista diz que não deixaria eles usarem a Zhu Eren como um objeto só pra não dar treta entre as famílias e ia salvá-la, mas o Zhang Chen o convence a esperar e ouvir o seu plano. Seu plano era fazer o astro do rock atrair seus fãs pra perto da casa da família Yang e fazer um tumulto como distração. Enquanto isso, ele, o protagonista e o carinha de óculos que eu nunca lembro o nome pulariam o muro por trás. A cena corta pra Zhu Eren conversando com o loirinho que vai casar com ela. Ela diz pra ele ser direto, então ele agarra ela e pergunta quem era Lin Jie. Basicamente, ele viu o protagonista derrotando seus robôs aquele dia e notou que ele tava com uma espada espiritual de fogo. Ele diz pra Zhu Eren que somente heróis podem usar aquela espada. Após pular o muro, eles encontram aquela garota ranqueada de gelo com outro cara e o carinha de óculos fica muito puto, porque ele gosta dela, tá ligado? Então os dois deixam ele ali ganhando tempo e se infiltram na casa. O Zhang Chen chama a atenção dos guardas e leva eles pra longe do quarto da Zhu Eren, dando assim uma abertura pro Lin Jie entrar e conversar com ela. Ele diz que veio resgatá-la, mas ela se recusa a ir embora de começo, dizendo que tá fazendo isso pra que ninguém mais sofra por causa dela, dizendo também que a família Yang é a mais poderosa do Distrito C e falando pra ele não mexer com eles, mas ele jura protegê-la e quebrando a parede da casa, ele estende sua mão pra ela, a convidando pra ir com ele, e ela aceita. Eles fogem pela floresta, mas no caminho vem o Zhang Chen sendo jogado contra uma árvore. Olhando quem fez isso, eles veem aquele loirinho chato pra caramba que eu não lembro o nome e tô com zero vontade de procurar. Na moral, esses nomes chineses me deixam muito puto, velho, eu nunca lembro. Ele diz que roubar a esposa de alguém é errado e queria impedir o protagonista. Ou seja, outro cara roubar a esposa não pode, mas o marido bater nela tá tudo certo, né? Faz sentido. Obviamente, o Lin Jie confronta esse cara e ele, dizendo que não aguenta mais ver a cara um do outro, diz que eles deveriam se resolver de uma vez. O Lin Jie diz que se ele perdesse, ele poderia fazer o que ele quisesse com eles e ainda daria sua espada espiritual de fogo pra ele, mas se ganhasse, ele deixaria a Zhu Eren e não a procuraria mais. Ele aceita os termos e os dois vão pra uma arena lutar sobre a visão dos chefes das duas famílias. Inclusive o nome do loirinho é Ouyang Zihao. A luta contra o Zihao começa bem equilibrada, com os dois trocando golpes igualmente. Quem recebe o primeiro ataque é o Lin Jie, mas só arranca um fio de cabelo dele. Ele nem mesmo usa a sua espada espiritual, dizendo que uma espadinha que ele dropou de um monstro é suficiente. Pelo visto esse anime tem um sistema de drop mesmo que não seja um jogo, não me pergunte por quê. Logo, a cara de confiante vai sumindo da cara do Zihao porque o Lin Jie dá um socão na cara dele e arrebenta ele inteiro. Não parando por aí, ele invoca uma espécie de dragão verde gigante e ataca ele com esse poder. Ele até tenta parar o ataque com uma barreira de terra, mas é inútil. O dragão faz um corte gigante no seu corpo e o Lin Jie diz que foi pelo 13. Ele não aceita a derrota e usa todo o seu poder pra lançar um poder gigante contra ele. O poder entra na atmosfera, entrando em choque com o Jin Lee, mas mais uma vez é inútil e não causa nenhum arranhão nele. E pra
pra completar essa beleza de luta, dá um chutão na cara dele, mas o Zihao ainda tinha uma última carta na manga, um pergaminho muito doido que, ao ser liberado, destrói a arena inteira. Todos sobrevivem, assim como o protagonista que enfrenta o Zihao na sua última transformação e derrota ele com seu ataque de dragão, dizendo pra ele nunca mais abusar de mulheres. No momento que a Zoe Eren vai abraçar o Jin Lee, algo estranho acontece, parece que o tempo para. A cena corta pra um cara que eu imagino ser o presidente da associação sentado numa máquina dizendo que seu sonho era ser um herói grande e poderoso, assim como o Zero, que num flashback aparecendo no meio da narração dele, a gente vê ele criança vendo o Zero em toda a sua glória, dizendo que queria se tornar como ele se enrola numa bola ou algo do tipo, e após a abertura do episódio a gente vê a Zoe Eren caindo no chão enfraquecida, como se o tempo tivesse parado e voltado rapidamente, mas sugado todas as suas forças. Isso acontece até mesmo com outros personagens, incluindo um pombo. Sim, um pombo. Quando o Lin Jie olha pra cima, ele vê um careca voando e se chamando de Deus, dizendo que todos estão fora do seu caminho, menos o Lin Jie, e admitindo que ele é um cara perigoso porque não conseguiu invadir sua mente completamente. Então ele o ataca sem dar muita conversa, mas o Lin Jie contra-ataca sem dificuldade, dando um corte nesse cara logo de começo, e como se não fosse o suficiente, ele chama ele de Deus falso, o que o deixa extremamente irritado. Ele tenta forçá-lo a adorar ele, mas o protagonista só zomba dele mais ainda, fazendo ele atacá-lo de novo. Ele diz que quer fazer todo mundo o adorá-lo, porque sobre a sua autoridade divina não teriam mais batalhas ou conflitos. O Lin Jie então confronta essa lógica dele, dizendo que ele estaria forçando as pessoas a agirem como ele quer, e a luta segue com ele conseguindo invadir a mente do Lin Jie. Lá dentro, ele vê uma memória do protagonista segurando uma garota que estava morrendo nos seus braços. Ela diz pra ele viver uma vida normal, e na memória a gente vê o protagonista cheio de raiva. Nesse momento, esse cara é expulso da memória dele e ele lentamente se transforma no Zero, enquanto diz que prometeu nunca mais se transformar nele. O presidente, que é esse cara que se autodenomina Deus, fica cheio de medo e diz que ele não pode ser o Zero de verdade, atacando ele com toda a sua força, mas isso acaba não adiantando de nada porque o Zero corta ele que nem papel. Ele não morre, mano, e pelo Zero não ter o matado com um só golpe, ele diz que tá enferrujado. Mas a luta não acaba por aí, porque ele usa uma técnica muito braba, tá ligado? Que não usava há muito tempo, chamada julgamento, e pede pra ele se render logo após. Ele se nega, então o Zero decide encerrar a luta de uma vez por todas, lançando um ataque tão forte contra ele que o manda pra lua. Pera aí, um careca na lua? Acho que eu já vi isso antes. Ele rende o presidente mais uma vez e finalmente a luta se encerra. Após isso, ele absorve o poder desse cara, ou algo do tipo, eu realmente não entendo o que ele fez, e volta à sua forma normal. Ele fala sobre a garota da memória de antes, dizendo que apesar de ser tão poderoso, não conseguiu salvá-la, e o presidente lembra que o trabalho de um herói é salvar e se arrepende de tudo o que fez. Ele pergunta como ele era tão forte e a sua resposta vem através de mostrar todas as suas cicatrizes no seu corpo. Cada cicatriz foi o resultado de lutar contra um ser muito forte. Os dois têm uma conversa meio na zoeira e o presidente, antes de virar pó, diz não acreditar que morreu pra um cara como ele. O protagonista então diz que o golpe usado nele se chama redenção, significando que provavelmente ele não morreu. Após isso, ele levanta e vai para um lugar isolado onde começa a pensar na Zoe Eren, lembrando do que passaram juntos. Logo após isso, ela aparece ao seu lado dizendo que já comprou as passagens para uma outra cidade que, segundo o Lie Jin, tem uma alta taxa de criminalidade. A Zoe Eren vai para essa cidade ser professora da escola de heróis. Ela vai embora, mas não antes de dar um beijão de cinema no Lie Jin. Antes de acabar, o anime mostra uma prisão de segurança máxima isolada numa ilha com um prisioneiro estranho dizendo que sentia a presença dele. Dele quem? Do Zero. E que muito em breve eles iam se encontrar. Mas como o anime não tem segunda temporada, esse encontro não vai poder ser visto, pelo menos agora não, cara. Mas é isso, velho. Esse foi o resumo dos episódios finais de Hero Return. Espero que tenha gostado. Deixa o like pra fortalecer.